vê lá, é a nossa fé, é o Adventismo do sétimo dia, é a nossa fé, é a nossa bandeira. A gente não tem intenção nenhuma de ganhar dinheiro com esse canal, até porque temos poucos inscritos ainda. E eu, por exemplo, trator de Adventista do sétimo dia, eu sou inscrito em todos os canais que defendam a fé, a bandeira Adventista do sétimo dia. E se os irmãos desejarem então fazer inscrição lá no meu canal, até essa palestra aqui já está sendo gravada lá. Minha esposa está gravando lá e é o meu nome completo, Josué Graciano Pimentel. Se os irmãos desejarem fazer a inscrição lá, vai ser uma força para nós aí no nosso canal. Amém. Vai lá, Pedrinho, pode pegar. Beleza, obrigado. Eu quero fazer aqui então a indicação desse aplicativo. Deixa eu pegar ele aqui. Atrás do celular. O aplicativo eu penso da seguinte maneira: tudo que é criado pelo homem que nos traz mais informações e de maneira mais fácil para adquirir conhecimento, eu acho que é válido. Amém. Eu não ganho nada, absolutamente nada, com indicar esse aplicativo. É o aplicativo Bíblia Comentada. Então você tem o texto bíblico e daí embaixo você tem o comentário da Ellen White. É muito claro. Eu estou falando aqui para quem gosta de pesquisar, de leitura. É sempre dentro desse parâmetro. Obrigado, irmão. É sempre dentro desse parâmetro. É para quem gosta de pesquisar, de leitura. Você vai ali no Play Store e liga ali no Bíblia Comentada. Ele já aparece ali. Aparece lá uma biblinha com uma cruz vermelha no meio. E daí tem Bíblia Comentada. Nesse aplicativo você tem o texto bíblico, na versão, eu acredito que é Almeida e atualizada. E daí, embaixo do texto, vem o texto da Ellen White comentando aquele texto que está na minha Bíblia. Daí, se você quiser, eu já fiz essa experiência. Eu busco depois no livro para ver se é realmente aquele texto. E todas as vezes que eu conferi, é realmente o texto. Que tem aqueles mais tradicionalistas, né, que preferem o livro mesmo. Aí eu já fiz essa verificação e de fato é o mesmo texto que está na palavra de Deus. A questão é: gosta de pesquisa, gosta de estudo, as ferramentas estão aí. Eu lembro um tempo atrás, quando nós estávamos fazendo no ensino médio, você fazia uma pesquisa, era extremamente complicado você obter informações. Eu saía de Colombo ou de Pinhais, ia até Curitiba, na Biblioteca Pública do Paraná, e lá torcendo para que você chegasse na biblioteca e a obra que você queria estivesse lá disponível. Olha só e o tempo que nós estamos vivendo. Só que, por outro lado, e isso é um pesquisador francês que afirma, nós estamos vivendo na era da tecnologia, onde todas as informações elas chegam a nós com muita facilidade, mas ele faz a seguinte afirmação: de todas as épocas conhecidas dentro do conhecimento histórico, ele afirma, nós estamos vivendo a geração mais ignorante da história. Verdade. Agora eu pergunto, não era para ser o contrário? Aqueles de anos atrás que iam até uma biblioteca atrás de uma obra, torcendo para que aquela obra estivesse lá, e muitas vezes nem encontravam essa obra lá. Olha o período que nós estamos vivendo, aonde quanto mais fácil é a aquisição do conhecimento, mais ignorante a sociedade se torna. A nossa juventude, ele diz especificamente falando. Claro que aqui eu quero fazer um adendo que dentro do que a gente vive, os jovens e a igreja adventista do sétimo dia, eles ainda estão no patamar superior. Isso devido aos princípios de
que é a alimentação, os princípios de cuidado do corpo, a obediência aos mandamentos de Deus, ainda faz com que, em meio a essa degradação, tanto moral como psicológica, ainda coloca a nossa igreja em um patamar superior. Quero fazer indicação aqui de algumas obras. Não trabalho na casa publicadora, não. Podem ficar tranquilos quanto a isso, eu não ganho absolutamente nada com isso. É só indicação mesmo. É que você lê, você sente tanto prazer no estudo e na leitura, que você fica imaginando, por que uma outra pessoa não possa sentir isso também? Só que talvez ela não conheça as obras. E esse talvez possa ser o problema da questão. Os Segredos do Apocalipse, Jacques Ducan, ele é judeu, ele é de família judia, nasceu na Argélia, ou seja, ele conhece o contexto todo do judaísmo, tanto o antigo como o atualizado. Segredos do Apocalipse, e aqui nós temos os Segredos de Daniel, de Jacques Ducan também. São duas obras maravilhosas que eu deixo aqui para a igreja como uma indicação. É um autor francês? Jacques Ducan é judeu. Ele é judeu. E eu quero fazer aqui mais duas outras indicações. Assim. Beleza. Obrigado. O Grande Conflito. Esse livro aqui eu penso que para um adventista aí de 5 anos de igreja, ele tem que ter lido esse livro aqui. Qual é a diferença, meus queridos, do adventista do sétimo dia, que lê a Bíblia e o Espírito de Profecia, para aquele que não lê absolutamente nada? É a maturidade cristã, é a sensatez, é a maturidade, é a condição psicológica preparada para vencer as provações, as tentações. Porque desde que o mundo é mundo, a gente sabe que o conhecimento ele se dá através da leitura. Não teve uma outra. Nós não podemos ser transportados ao tempo e voltarmos a 2000 anos atrás e vivemos exatamente o que eles viveram. Todas as informações que nós temos foi através de livros, não foi de outra maneira. Daí a importância do estudo e da leitura. Tanto é que o primeiro capítulo do Apocalipse, ele dá a bem-aventurança àqueles que leem, como que todo o assunto fosse baseado no quê? Na bem-aventurança que é concedida àqueles que leem. Então nós temos aqui o Grande Conflito. Um outro livro também, esse aqui eu comprei. Não dá nem para acreditar que esse livro foi comprado no acervo. Tamanha. Só que o que acontece, meus queridos, na vida da gente, Deus ele prepara as coisas para você. Ah, você tem prazer em leitura? Então eu vou preparar as coisas para você. Eu estou no centro de Curitiba e o meu shopping é o sebo. Eu considero que depois da igreja, os sebos, o lugar em que se vendem livros usados, é o meu céu aqui na terra. Eu não estou falando aqui por gracinha, não. Eu aprendi a ler, eu estava com quase 11 anos de idade. Ali, entrei na escola muito atrasado, no caso. E o que aconteceu? Eu ficava olhando assim as palavras e tentando juntar uma letra com a outra e sofrendo para escrever o meu nome e ler o meu próprio nome. E eu falei com Deus, Deus, um dia eu sei que eu vou aprender a ler. E quando eu aprender a ler, eu realmente quero ler de tudo. E Deus me concedeu essa graça, eu sei ler. Glória a Deus. Amém. Aí vocês podem pensar comigo, mas eu também sei ler. Mas aí, e o que nós fazemos com esse dom? Desejado de todas as nações. Paguei R$35 no acervo.
Parece que ele estava lá na estante esperando. Josué vai vir buscar ele hoje. E eu fui. Nem dá para dizer que foi comprado um acerto. Encadernado todo, capa dura. Isso é Deus. Antes ainda do nosso estudo, Daniel, capítulo 1, acabei de escolher o tema ali, eu saio de casa e não saio com o tema pronto. Eu prefiro escolher conforme o vento bate. Bom, então eu acho que eu vou falar sobre isso. Até porque é uma emoção a mais que eu vivo. Amém. Então eu gosto de viver essa adrenalina, meu Deus, o que eu vou falar? Aí o irmão pode pensar, pô, você não se prepara? Não. O preparo tem que fazer todo dia. A leitura da Bíblia tem que ser todo dia, não é quando te chamam para pregar. Jejuar e orar quando tem um parente na UTI, aí é fácil, é normal. E antes disso, por exemplo, essa aqui não é indicação de livro, só vou fazer um comentário em cima do Cálculo 1, George Thomas. Isso aqui tem quase 800 páginas. Para mim é uma joia, né? Dentro da ciência que eu estudo, que é licenciatura em matemática. Esse aqui é cálculo 1, 800 páginas. Aonde que eu quero chegar? Para se formar numa faculdade que, vamos dizer, claro que é importante, todo conhecimento é importante. Você adquire, você corre atrás, você passa horas estudando, você faz pesquisas na internet, você vira o mundo de ponta cabeça atrás de uma informação. E quem faz matemática sabe que é tensão total. Não tenho mais ou menos, senão toda a conta está errada. Aí o que acontece? Isso é uma ciência aqui do mundo. Talvez amanhã eu possa estar na sepultura. Agora eu pergunto, se a gente faz todo esse empenho numa formação secundária, eu posso dizer assim, para uma vida que vai a 60 ou 70 anos, qual seria o nosso empenho para herdar a vida eterna? Só para me ter uma ideia assim, não vou julgar ninguém, compreendam-me. Eu dei o nome de um aplicativo aqui, o Bíblia Comentada. Quantos que fizeram a... Está entendendo onde o irmão? Parabéns, irmão. Parabéns. Está entendendo como que funcionam as coisas? É buscar de Deus, é pedir para Deus humildade, que o conhecimento vai vir. Parabéns, irmão. Uma igreja aqui, temos aqui o quê? Vamos dizer, quase 40 pessoas. As informações, o conhecimento, ele vem. Qual é o diferencial? O que eu faço com essas oportunidades que são sempre concedidas? E isso seria indiferente. Podia estar aqui o Mark Finley pregando, ou o Bulhon. Isso aí não coloca dentro do nosso coração desejo por coisas que naturalmente a gente não tem. Ainda que fosse o Bulhon pregando aqui. Você ia viver o teu período ali de emoção, que todos nós fatalmente nos emocionamos quando escutamos o Bulhon, mas é aquele período ali. E na tua história, e lá no teu serviço, e lá na tua escola, ali, você e teus companheiros, você e Deus, está entendendo como que funciona? Que vai além do ambiente de igreja, vai além do ambiente do hino cantado, da emoção da pregação, quando ela nos proporciona isso. Nós vamos falar aqui sobre os jovens. 11. Aqui vai ter que hora, irmão? 11h30? Ok. Vamos aqui a Daniel no capítulo 1. É literalmente impossível você retirar da palavra de Deus
quando você está analisando um capítulo, todas as informações espirituais e que são necessárias à nossa salvação, eu diria que é literalmente, por quê? Porque a palavra ela se renova a cada manhã. Portanto, a leitura de hoje, você tira um ensino. Faça esse exercício, com papel e caneta na mão. No dia seguinte, quando você lê o mesmo texto, é o mesmo texto, mas já é outras informações que te vêm à mente. Aí você entende porque o profeta diz que a palavra ela se renova a cada manhã. E aqueles que leem a palavra, eles têm esse prazer de receber essa renovação a cada manhã. Eu vou além do tablet. Eu quero pegar aqui Daniel no capítulo 1. E esse é o nosso título. Para que se lembre, né? Quando você dá um título a uma palestra, você faz com que o teu ouvinte, posteriormente, ele lembre de coisas que foi falado, quando você lembra de um título. Para os irmãos aqui que são pregadores também, é importante ter um título. E eu escolhi como título Daniel capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e sitiou. Isso aí é uma previsão que tinha feito para os profetas, devido ao distanciamento da direção israelita aos mandamentos de Deus. Não aceitam a eu como Senhor das vossas vidas, a consequência virá. E aqui nós temos que entender que não existe uma predestinação. Que nós temos que entender da palavra de Deus que Deus predestina caráteres. Ou seja, como uma pessoa deve viver e não quem vai viver daquela maneira A ou B. Essa ideia que foi Deus que quis assim, pelo menos dentro do estudo que eu faço da palavra, isso não se revela como verdadeiro. Uma coisa que nós devemos entender: permissão é uma coisa, imposição é outra completamente diferente. Dentro do mundo calvinista isso aí não foi compreendido, mas graças a Deus dentro do mundo calvinista adventista, na sua grande maioria também, isso foi compreendido. Não confunda permissão com imposição. É o próprio Oséias e Jeremias que dizem: foram estabelecidos reis, mas não da minha parte. Se não foi da parte de Deus, não era ele que queria. É óbvio. O verso 2: o Senhor lhe entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e algum dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Mais aqui do que de alguns jovens hebreus talentosos, até porque o próprio Satanás não escolhe qualquer um. Isso que tem que, se Satanás não escolhe qualquer um, para perdição ele quer todos, mas para trabalhar para ele tem que ser alguns escolhidos. Isso o próprio demônio tem essa mania de agir. Tem habilidades especiais para ser escolhido. Exatamente. O verso 3 vai dizer assim: disse-lhe o rei a Aspenas, é o rei Nabucodonosor dizendo a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens. Olha a característica desses jovens que seriam escolhidos aqui: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados nos conhecimentos, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. É uma exigência interessante? O que vocês acham? São exigências interessantes? É um grupo de exigências aqui interessantes.
E esses jovens, os jovens hebreus, precisamente Daniel e os seus companheiros, eles preencheram a princípio logo essas características. E o texto continua: determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e assim lhe fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Nós paramos aqui no verso 6. Assistiriam diante do rei. Na cabeça do rei, essa era a preparação correta. Eles assistiriam perante o rei depois dessa preparação. Seriam 3 anos de preparação, bebendo do vinho do rei e das finas iguarias que eles comiam. É interessante, meus queridos, que nós estamos vivendo num período que não é dado tanta importância assim ao que se come e que se bebe. Infelizmente, temos uma vastidão de textos bíblicos sobre o tema. Temos já desde o começo do mundo, já em Gênesis, a questão da alimentação. Nós temos a primeira a tentação de Cristo, tinha que ver com a alimentação. Tem o apóstolo Paulo dizendo que os glutões não herdarão a vida eterna. E muitas vezes a gente vive como se isso não tivesse tanta importância assim. Da alimentação depende, em grande parte, a nossa condição boa psicológica como física. É normal que grandes empresários façam as suas reuniões e tratando de negócios, compras e vendas, e isso seja perante uma mesa repleta. Porque quanto mais se come, mais se perde o raciocínio. Aí uma decisão que você não tomava com a barriga vazia, digo, de tantas especiarias, você assina um documento que você, se você tivesse no seu são juízo, você não assinaria. E antes de qualquer documento, antes de qualquer questão empresarial, nós temos a nossa própria vida eterna. O texto vai dizer que os glutões não herdarão a vida eterna. E a glutonaria, ela tem que ver com uma outra questão. Não é só comer em demasia, é comer de tudo. Glutonaria não é você comer como se fosse comer pela última vez. A glutonaria tem que ver em comer de tudo ou beber de tudo. Continuando o texto. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Belsazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael foi posto o nome de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Verso 7. Para aqueles que têm a dificuldade, né? Quem que é o fulano de tal? Daniel foi posto o nome de qual? Misael, Azarias. O verso 7 está ali a descrição completa. E o nome dentro da cultura bíblica, dentro do semitismo, ele tinha que ver com a personalidade, com o caráter. Por exemplo, tanto os hebreus como os semitas, eles davam um nome ao filho na imaginação que o significado daquele nome fosse a história daquela criança. É tudo muito grandioso. Não é, eu assisti um filme tal, gostei tanto do filme, põe o nome do filho do ator principal. Não tem a mínima ideia do que significava o nome, mas depois, por quê? Porque gostou do filme. No Ocidente é assim, no Oriente não. Portanto, essa mudança de nome aqui é uma mudança de história, é uma mudança de caráter e personalidade. O rei tinha este desejo a esses hebreus quando a mudança de nome foi feita. E o verso 8: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se.
Olha que a força desse verso, a força desse texto. A ideia que o texto nos transmite: resolveu Daniel não comer da comida que o rei lhes oferecia. Não, o texto vai mais além. O texto ele vai muito mais além. Resolveu Daniel não contaminar-se. Quando a gente está estudando a língua portuguesa, você vai fazer uma análise sintática de um texto ou de uma frase. Ali você pega, coloca uma frase, aí você tira o que é verbo, o que é advérbio, o que é adjetivo, o que é pronome, o que é substantivo, o que é nome próprio. Você faz ali uma especificação de todo o significado das palavras que estão ali contidas. Aonde eu quero chegar com isso? O estudo da Bíblia deve ser dessa maneira. É você, mas vem cá, eu posso conectar esse texto com outro texto. Qual é o sentido dessa palavra? Eu não só posso, mas eu devo usar uma segunda tradução, até uma terceira. Tudo isso faz com que você compreenda melhor o texto. E é esse o propósito da palavra. Referindo-se aos textos do profeta Daniel, que é o que nós estamos estudando, lá no último capítulo, no capítulo 12, a intenção da palavra é quem lê, entenda. Essa era a intenção, quem lê, entenda. Verso 9: ora, o Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. Olha Deus intervindo. É interessante quando a gente esta fidelidade dos jovens hebreus, ela não foi adquirida quando eles estavam ali em cativeiro. Essa fidelidade vem do lar, vem da casa, vem do berço. Essa fidelidade a Deus. Não há murmuração, não há questionamento por que nós estamos aqui, se nós sempre fomos fiéis. Há a confiança no poder de Deus e no que Ele pode fazer por nós. E o texto continua. Disse o chefe dos eunucos a Daniel. Os textos, eles nos prendem, eles são cativantes, eles são extremamente expressivos. Olha só: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Olha a questão aqui, ó. Não era simplesmente uma questão tão banal assim. Sim, eu atendo o pedido de vocês. Consequentemente, os vossos rostos vão aparentar-se abatidos. E quem vai responder por isso, se a alimentação que eu tinha que dar para vocês não foi dada? Ele disse com todas as letras: é a minha cabeça que vai ser pedida. E a consequência: então disse Daniel, o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Irmãos, aqui eu quero tirar uma grande lição para nós também. Experimenta, peço-te, teus servos em 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos esses servos hebreus numa corte babilônica, com o que eles tinham de melhor dentro da bebida e da comida, e ele diz apenas: experimenta. Isso aqui não é uma atitude precipitada, isso aqui é uma atitude de quem tinha comunhão com Deus e sabia exatamente o que Deus poderia fazer a favor deles.
e insistindo. Isso não é um acaso, meus queridos. Isso aqui é um estilo de vida. Muitas vezes o problema da nossa igreja, e eu falo aqui aos adventistas do sétimo dia, é o momento de urgência que se exige algo, o que é diferente de um estilo de vida. Estilo de vida é a segunda, é a terça, o domingo, é o sábado. Isso é um estilo de vida cristão. Ah, porque ele faz isso? Não, é que ele está se preparando para um dado. Não, por que ele vive assim, que ele não come isso, que ele não vai em tal lugar? E os jovens aqui na universidade passam por isso, e muitas vezes sem ter condições de dar razão da fé que praticam. Tanto é que as estatísticas provam que a maioria não continua na fé, eles abandonam a fé. Primeiramente, quando estamos em ambientes que não são cristãos, nós temos que dar o nosso testemunho. Nós não estamos ali para converter todo mundo. Entendam isso, meus queridos. A autenticidade do nosso testemunho, e basta. Ah, pai, eu cheguei lá, conversei com um jovem que ele disse que Deus não existe, e ele pediu para mim provar que Deus existe. Irmão, meu jovem, você não está para provar que Deus existe para ninguém. Você tem que viver a autenticidade do Evangelho e pronto, acabou. E o mundo aí fora é a maior prova que nós estamos no caminho correto. Agora, para que ter vergonha da fé? Um dia eu estou conversando com um jovem e ele faz a seguinte afirmação: se Deus mostrasse para mim que Ele existia, ou você consegue provar para mim que Deus existe? Eu disse para ele: primeiramente, eu não tenho a menor intenção de provar para você que Deus existe. Antes da gente adentrar em questões óbvias, porque se tudo que é pregado na palavra fosse uma utopia, ela ainda seria melhor que o mundo. Antes mesmo da opção da vida eterna, se você viveu o perdão, se você viveu o altruísmo, se você viveu o amor ao próximo, você ainda consegue ser melhor que qualquer um aí fora, ainda que o céu não fosse o galardão final. E muitas pessoas não entendem isso. Experimenta, peço ter teus servos em 10 dias. Então, você veja diante de ti a nossa aparência, e os jovens que comem das filhas e iguarias do rei. Segundo vires, age com os teus servos. Os fatos vão mostrar quem está com a verdade. Dá as finas iguarias para quem você quiser dar. Do vinho e das finas iguarias, nós queremos água e legumes. Água e legumes. E o texto continua: ele atendeu e experimentou em 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. A resposta não veio? Sim. O que diz a palavra? Aos que me honram, honrarei. Agora eu digo, qual é a dieta que em 10 dias alguém vê uma diferença em você? Ela não existe, irmão. Em 10 dias não. Em 10 dias ela não existe. Nós temos aqui a mão poderosa de Deus fazendo um milagre. Amém. E temos o fato de que eles já chegaram lá com a melhor aparência. Porque eles escolheram. O texto, quando eles foram selecionados, foi pela aparência também. E o texto vai dizer: em 10 dias
o milagre aconteceu, o milagre continuou a acontecer. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. Eles davam legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. A Daniel deu a inteligência e todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxeram a presença de Nabucodonosor. Verso 19, já estamos terminando, meus queridos. Vamos respeitar o horário. Então o rei falou com eles: entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Quando você ler, meu querido, a palavra, quando você ler o texto bíblico, tenha em mente, tem três textos bíblicos. Um está em Malaquias, o outro está em Hebreus e o outro está em Tiago. São 3 textos bíblicos que dizem: eu sou o Senhor e não mudo. Amém. O mesmo que operou no passado pode fazer exatamente igual ou ainda maior nos dias da serva do Senhor. Amém. Nos nossos dias. Amém. Agora, Deus não opera quando a entrega é com reservas. A entrega parcial é o Deus dos ciúmes. A entrega parcial não agrada a Deus. E hoje nós temos a condição de experimentarmos e vivenciarmos tudo o que os nossos pais da fé vivenciaram no passado. E a pergunta que não quer calar: por que não vivenciamos? Se nós estamos servindo um Deus que não muda. Essa é a pergunta que não quer calar. Vamos finalizar as nossas considerações. E em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, e eles eram provados quanto a isso. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. A palavra nos promete que a todo aquele que pedir a Deus a sabedoria, Ele dá liberalmente. No questionamento que foram feitos com esses jovens hebreus, eles foram encontrados, foram achados 10 vezes mais inteligentes do que todos os magos e encantadores da corte babilônica. Quando você se depara com um texto desse, você imagina que todo esse poder, toda essa glória, todo esse milagre, você imagina que tudo isso pode acontecer na tua vida também? Sim. Você tem essa fé a ponto de ler e falar: Senhor, cumpre-se em mim a tua palavra, renova-me. E vai dizer o hino: faz-me com que mesmo sem palavras eu apresente o seu amor, eu vivo o seu amor, eu fale do seu amor. E Daniel continuou até o primeiro. E Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. E com esse último verso, nós finalizamos aqui as nossas considerações. Agradecer aos membros aqui, a igreja de Piratini, pelo convite. E para mim foi um prazer estar com os irmãos aqui e dizer que vamos viver essa fé, vamos lembrar dos nossos pioneiros, vamos lembrar da Igreja Adventista do Sétimo Dia, local e mundial,
e sem nenhum desespero quanto à pregação, se a gente viver a autenticidade nos ambientes mesmo que a gente vive, as pessoas vão sentir. Você tem algo diferente. O que é esse algo diferente que você tem? O que é esse testemunho que você vive? Seja na faculdade, seja no serviço, seja qualquer tempo. Menos na igreja, né? Vamos tirar aqui a igreja. A igreja fica fácil. Né? Que Deus possa nos abençoar grandemente hoje e sempre. Amém.